Esta é a noite que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e exultemo-nos. Amados irmãos e irmãs, presentes na nossa catedral, nossos ouvintes da Rádio Imaculada e internautas, Deus reservou para nós esta noite para celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. A Páscoa do Senhor é uma festa lunar. Não há Páscoa sem lua cheia. A data da Páscoa é colocada a partir do equinócio de janeiro, contando as luas. Por isso, não tem uma data fixa. Nós, durante a Quaresma, falamos muito do tempo batismal. E que a noite da Páscoa, da vigília pascal, seria o coroamento de toda a nossa preparação batismal durante a Quaresma, para os que vão agora ser batizados e para todos que vão renovar seu santo batismo. Essa cerimônia longa, carregada de significado, ela é datada do início do cristianismo, do início da Igreja Católica. Porque os santos do século IV, século V, já falam da vigília pascal. Ela não mudou muito, poucas alterações, mas o núcleo da celebração da Páscoa, ele se mantém lá nos inícios do catolicismo. E a gente começa a Páscoa com a bênção do fogo. Para nós hoje é muito superficial isso, porque todo mundo tem energia, nós temos a luz elétrica, nós temos tantos recursos, nós temos o fósforo, temos o isqueiro, mas até bem pouco tempo isso era impossível. Não se tinha esses recursos e todos guardavam o fogo. Eu ainda lembro da minha avó, do meu avô, falar do tempo que eles guardavam o fogo. Você não podia deixar o fogo apagar, porque você não tinha como acender o fogo. Aqui no Brasil tem um pau de cerrado e seco, se você atrita um no outro, pega fogo. Era comum entre os indígenas e o povo antigo criar o fogo a partir desse atrito. Na igreja primitiva usava-se a pedra, uma pedra batendo na outra até tirar as faíscas que pegavam ali no algodão, numa coisa, e criava o fogo. E você guardava o fogo. A vigília pascal antiga era feita assim: se criava o fogo e todos os católicos apagavam o fogo na sua casa, deixava as suas trempes, os seus burraios apagados. Se acendia o fogo na porta da igreja para a vigília, e daquele fogo todos levavam para suas casas o fogo da noite santa. Isso foi se perdendo no tempo. Hoje para nós isso é muito simples. A gente apaga as luzes da igreja, mas a gente sabe que vai acendê-las. Naquele tempo era difícil, era tudo na lamparina de óleo, de azeite. Mas a importância do fogo, tirada das pedras, já é uma alusão à pedra do sepulcro de Jesus, que com a ressurreição como que levantou-se um fogo, uma luz que brilhou sobre o mundo decaído no pecado. Veja o quanto é importante essa celebração. Todos nós acendemos as velas no fogo novo.
do fogo que foi preparado, abençoado e que acendeu o círio pascal. E da luz do círio, todos nós alimentamos as nossas velas, menos os que vão ser batizados, porque eles ainda são pagãos e não podem usar a vela, vai usar daqui a pouco. O círio pascal, esta vela grande, depois precisa de arrumar que está inclinada, era feita toda de cera de abelha. E pegava a cera e se fazia o círio e as velas que o povo usava na vigília pascal. Hoje, algumas paróquias usam o círio de vela pura. Aqui na diocese já tem uma pessoa que já me ofereceu um dono de um apiário para fazer o círio da cera da abelha virgem, como nós cantamos no Exulta. Ó cera de abelha virgem que nos proporcionou a luz desta noite. Por que é feito de cera de abelhas? Creio que aqui muitos de vocês conhecem uma colmeia. Não essa onde estão indo as pessoas presas. A colmeia de abelhas, ela é muito organizada. Exige um trabalho conjunto de todas as abelhas. É a imagem da igreja, onde todos os batizados servem a paróquia, a igreja. Uns na liturgia, outros no canto, na transmissão das missas, na limpeza da igreja, na sacristia, na catequese, nas pastorais, na evangelização, na acolhida aqui na igreja. Enfim, tantos serviços que acontecem numa paróquia que a gente tem como uma colmeia, onde as abelhas trabalham produzindo o néctar, o mel, a docilidade e a bondade. O círio pascal representa o Cristo ressuscitado, o fogo novo, que ilumina os nossos corações para ouvirmos a palavra. No rito antigo, eram mais leituras do que agora. Nós usamos 9 leituras, no rito antigo me parece que era 14 leituras. As leituras do Antigo Testamento, que falam da antiga criação, do antigo Êxodo. E as leituras do Novo Testamento, que alude à nova criação inaugurada por Jesus, o novo Êxodo. Vocês perceberam que o diácono proclamou o evangelho sem as velas, somente com o incenso. As velas aqui é uma referência à fé, que as mulheres que foram ao sepulcro ainda não tinham. Então se tira as velas do momento do anúncio do evangelho, porque aquelas mulheres que encontraram o sepulcro vazio, elas não estavam com a fé completa. Este é um sinal. E depois da escuta do evangelho, nós recebemos a força extraordinária da fé no ressuscitado. Assim, meus irmãos, a noite da Páscoa, ela é uma noite memorável, que a igreja celebra há 2000 anos, ou mais, todos os anos. Essa grande vigília, mãe de todas as vigílias, como nos ensina Santo Agostinho, é a noite do batismo. É uma celebração profundamente batismal. É uma celebração emocionante.
porque ela é o desacortinar-se do mistério que nós falamos durante a Semana Santa. A Páscoa é a luz que ilumina o nosso trieiro, o nosso caminho, com a grande verdade, com a grande luz da ressurreição. É o início da nova criação. Isso é tão profundo e tão nosso de católicos, porque Deus fez o mundo em 6 dias, nós escutamos na primeira leitura, e no 7º dia Ele descansou, no sábado. O sábado, o Shabat dos judeus, é o dia do repouso de Deus, o dia do repouso dos filhos de Israel da antiga aliança. E até hoje os judeus guardam o sábado. Mas nosso Senhor ressuscitou exatamente no domingo, no primeiro dia da semana. Cristo inaugura o novo tempo, a nova e eterna aliança, o novo dia. As pias batismais das nossas igrejas, de per si, deveriam ser todas oitavadas. A nossa é redonda, mas deveria ser de 8 lados. Exatamente para mostrar o mistério da ressurreição. Cristo inaugura a nova criação no 8º dia. De domingo a domingo dá 8 dias. Ele é o novo éon, é o novo ser. E a ressurreição de Cristo no domingo, depois do Shabat, significa 8. Vocês vão ver muitas pias batismais de 8 lados. Muitas torres de igreja também oitavadas, lembrando isso. O batismo é o ingresso da alma na nova criação. O Antigo Testamento marcava a pertença do homem pela circuncisão. Nosso Senhor eliminou isso. A nossa pertença a Ele é pelo batismo. O batismo representa essa caminhada, essa entrada na igreja, para nascer ao lado do altar. Se nasce na pia batismal, se escuta a palavra no ambão e se alimenta de Cristo no altar. O templo, a igreja, a casa de Deus, ela deve favorecer essa dinâmica batismal na nossa vida até a nossa morte. Templo, quando nós entramos no templo, a nossa igreja não é tão alta, mas as igrejas góticas são muito altas, e quando você olha para o teto, parece que a eternidade te suga para cima. A igreja, ela deve ser para nós a imagem da galinha que aquece os pintainhos debaixo das suas asas. E aqui dá para a gente pensar nisso. Pintinhos, quando nascem, precisa do calor da galinha, da mãe. A igreja é nossa mãe. O templo representa a choca que aquece os seus filhotes. Nós entramos na igreja para sermos aquecidos pelo batismo, renovando o nosso batismo, recebendo os sacramentos. O altar, meus irmãos, deve estar ovacionado, com esta curvatura própria atrás, que alude ao útero materno, o fundo do útero. Para que serve o útero?
serve para gerar. E no útero do nosso templo, vocês que vão ser batizados hoje, serão gerados para Deus, alimentados no altar da Eucaristia, porque a Santa Missa, a Eucaristia, é o alimento dos que renasceram para a eternidade. Na igreja nós escutamos a palavra, é o calor da mãe que aquece os seus filhos. As nossas colunas que representam a verdade da fé vinda dos apóstolos. Essas colunas majestosas da nossa catedral nos dá esta consciência da firmeza do templo, como a firmeza de Deus sobre nós. Nós estamos na casa de Deus. Nós estamos na vigília das vigílias. Nós entramos pela porta da igreja. São 3 portas, representando a Trindade Santa que nos acolhe. Mas a porta do meio é maior. Ela representa Cristo, porque é Cristo que age na liturgia. Mas o Pai acolhe o sacrifício da liturgia e o Espírito unge o culto da liturgia. E aqui, meus irmãos, na igreja, iluminada nesta noite pelo Círio Pascal, nós somos chamados a viver a santidade do nosso batismo. E as torres da igreja não existem por acaso. Elas recordam o fim da nossa vida, para onde nós estamos indo, para o alto. As torres da nossa catedral nos indica isso, que nós nascemos aqui no batismo, que nós somos aquecidos pela palavra, pelos sacramentos, para irmos ao céu. As torres da igreja são as setas de Deus para nós nesse mundo, que mostra para nós não pertencemos aqui. O nosso caminho é o caminho da eternidade. Nós somos da luz, nós não somos das trevas. A igreja de Deus, ela se expressa na comunidade, na paróquia, onde nós amamos, onde nós vivemos a liturgia, onde nós escutamos a palavra de Deus, onde vivemos a fé, a esperança e a caridade. A Quaresma nos indicou esse caminho, o caminho da oração, o caminho da penitência, do jejum, o caminho da esmola, o caminho do cuidado com os que sofrem. A Santa Noite, meus irmãos, nos convida a vivermos a renovação do nosso batismo, juntamente com os 2 irmãos que serão batizados. A vigília de Páscoa deve ser para nós esta luz que nos ampara na caminhada para o céu. Hoje vivemos a nova Páscoa. Se os judeus saíram pela graça de Deus, sob o cajado de Araão e de Moisés, da morte no Egito, nós agora saímos pelo poder de Cristo, da morte do pecado. A morte já não mata mais. Cristo Rei, vitorioso, venceu a morte e venceu o pecado. A morte de um pecador é muito mais triste do que a morte de Cristo no Calvário, porque a morte de Cristo no Calvário é vida e a morte do pecador é morte. Que Deus nos ajude a viver esse tempo da Páscoa. Se rezamos por aqueles que vão ser agora batizados durante a Quaresma, vamos lembrar de vocês que receberão o batismo agora durante a Páscoa, como aqueles que renasceram. Não há, meus irmãos,
algo mais sublime do que ser católico. Somente a Igreja deixada por Jesus, una, santa, católica, apostólica, romana, possui essas grandes verdades que nós materializamos todas elas nos sinais mais eloquentes, profundos, eficazes e punjantes, que são os sinais da liturgia. Que Deus nos dê a graça de levar a luz de Cristo conosco, onde formos, e nunca deixar que esta luz se apague nos nossos corações e na vida de nossas famílias. Verdadeiramente Ele ressuscitou, e com Maria nós queremos cantar sempre: amém, aleluia, aleluia, aleluia.